Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz encontrado morto a bala próximo a um carro incendiado no bairro da Várzea. Jovem é perseguido e morto a tiros na Praça do Jardim, São Paulo. Rapaz encontrado morto no Rio da Ponte, em Motocolombó. Gari é morto a tiros na ilha de Joana Bezerra. Adolescente em Jaboatão dos Guararapes, 2 assassinatos registrados. Também 2 homicídios foram registrados no Cabo de Santo Agostinho. Presidiário deixa a cadeia para ser assassinado a bala no bairro do Engenho do Meio. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 9 de abril de 2024. Agora do Recife, Cavanil Sequeira, são 6 horas e 31 minutos. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado de Pernambuco, ou seja, nas últimas 24 horas, pelo menos até agora, foram registrados 16 assassinatos, 16 pessoas foram mortas, 7 delas assassinadas no interior e 9 no Grande Recife. No sítio Boa Vista, bem na estrada do Cavalo Russo, prédio da Madre Deus, houve um duplo assassinato. 3 elementos desconhecidos mataram 2 pessoas e feriram 2 outras. As pessoas feridas: José Valdeci da Silva Oliveira, 43 anos de idade, e um adolescente de 16 anos que foram hospitalizados. E os mortos: Marcos Vinícius da Silva, tinha 30 anos de idade, e outro rapaz não portava nenhum documento de identificação. As vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo, tiros de revólver 38 e de pistola .40. A polícia lá de Prédio da Madre Deus continua investigando este assassinato, este duplo homicídio. Por pouco não foi uma chacina. Petrônio Henrique dos Santos Nunes, um rapaz de 26 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo. Ele foi morto com tiro de pistola 9mm na cabeça, bem pertinho da residência dele, na rua Santa Mônica, ou rua Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que fica no bairro Antônio Casemiro, em Petrolina. Olha aí, Petrolina, mais uma vez, violento demais o município de Petrolina. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime, cujos motivos são desconhecidos. O corpo de Petrônio Henrique dos Santos Nunes, de 27 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. José Edson Vieira da Silva, com 44 anos de idade, ele trafegava na motocicleta dele de placa PEV 5944 e ao passar pela PE 251 no povoado Caraíbas, em Arco Verde, foi emboscado e assassinado por elementos desconhecidos. A polícia apurou que o José Edson Vieira da Silva, de 44 anos de idade, ele estaria tendo um caso com uma mulher casada e ela inclusive estava grávida, e por conta disso ele já vinha recebendo ameaças. Acabou sendo assassinado. Estava na moto dele, José Edson Vieira da Silva, 44 anos, quando foi emboscado e assassinado com vários disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O William Oliveira da Silva, jovem com 21 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na residência de uma mulher. Estava bebendo com a mulher na casa dela, na primeira travessa argentina, no sítio Serra Verde, em Caruaru, no agreste do estado, quando de repente um adolescente de 17 anos meteu a faca nele e o matou. O adolescente foi logo em seguida apreendido em flagrante. O corpo de William Oliveira da Silva, jovem com 21 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo na cidade de Caruaru. Janaildo Torres de Araújo, com 42 anos de idade, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro da própria residência
no sítio Cachoeira Jacu, que fica na zona rural de Jataúba, no interior do estado. A informação que foram 2 elementos desconhecidos que invadiram a residência e cometeram o crime cujos motivos são ignorados. O corpo de Janaildo Torre de Araújo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Emanuel Tomás Barbosa da Silva sofreu um atentado à bala nas proximidades do Hospital da Mulher, à margem da BR-101, no bairro do Curado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o Emanuel Tomás Barbosa da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração, onde foi submetido à cirurgia. Fábio Diego Melo da Silva, jovem com 19 anos de idade, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo num atentado na rua Boa Ventura Rodrigues, no Beco da Poeira, que fica no bairro do Pina. O suspeito foi identificado como Emerson Alves da Silva, de 25 anos de idade, que logo em seguida foi preso em flagrante por policiais militares do 19º Batalhão. Foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado. Fábio Diego Melo da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento a UPA da Imbiribeira. Uma jovem de 20 anos de idade, Bianca Carmen de Miranda Silva, sofreu um atentado à bala na rua Benigna Bezerra Lins, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, pertinho da escola Novo Desafio. 2 elementos de uma motocicleta Bros branca de placa não fornecida abriram fogo, vários disparos contra a jovem Bianca Carmen de Miranda Silva, de 20 anos de idade, que foi levada inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Caio Bruno Bezerra, de 33 anos de idade, este foi alvejado com vários disparos de arma de fogo em Ponta de Pedras, Goiânia, por elementos desconhecidos. Caio Bruno Bezerra, de 33 anos, foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, em Santo Amaro, lá em Goiânia, mas ele já recebeu alta. Isso mesmo, já recebeu alta o Caio Bruno Bezerra, que foi baleado lá em Ponta de Pedras. Cláudio Anderson da Silva, morador de São José da Coroa Grande, ele foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma bebedeira na Avenida Bibiribe, no bairro de Bibiribe. Um tal de Caio teria metido a faca dele por motivos desconhecidos, ferimento nas costas. Cláudio Anderson da Silva, morador de São José da Coroa Grande, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Robson Amorim dos Santos, de 28 anos de idade, sofreu um atentado à bala na rua 14, no bairro de Ouro Preto, em Petrolina. Petrolina novamente aí em ação. Foi um tal de Samuel que atirou no Robson Amorim dos Santos, que foi socorrido na emergência do hospital local. Davidson José da Silva, 44 anos, foi agredido a golpe de gargalo de garrafa na rua Golfinhos, no bairro da Brasília Teimosa. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima, Davidson, deu entrada na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração, onde foi submetido à cirurgia. Bruno José dos Santos, o jovem com 21 anos de idade, residente na rua Professor Arthur Coutinho, no bairro dos Torrões, ele foi alvejado com disparo de arma de fogo, sofreu um atentado quando ontem estava passeando com um cachorro lá mesmo pelos Torrões. 2 elementos numa motocicleta passaram e abriram fogo contra o jovem. Bruno José dos Santos, de 21 anos de idade, foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, onde foi submetido à cirurgia. Jailson de Oliveira Nunes, com 44 anos de idade, foi agredido com um golpe de enxada na cabeça. Enxada. Vocês estão lembrados daquele caso que aconteceu lá no Janga? Um elemento, um tal de Rodolfo, viciado em drogas, com uma enxada matou 2 idosos. Vocês estão lembrados daquele caso? Pronto, tá virando moda agora. Jailson de Oliveira Nunes, 48 anos, foi agredido com um golpe de enxada na cabeça. Ele sobreviveu. O fato aconteceu na rua 5, no bairro João de Deus, em Petrolina. Mas o suspeito, o cara que estava com enxada, também foi preso. Lucas Monteiro da Silva foi preso em flagrante e autuado na delegacia. Ele lá na delegacia, depois chegou na delegacia, aí teve crimes corruptíveis, olha para aí,
depois passou mal na delegacia e teve que ser hospitalizado juntamente com a vítima dele, com ferimento na cabeça, Jailson de Oliveira Nunes, um homem de 48 anos de idade. Adeilton Manuel da Silva, de 29 anos de idade, este sofreu um atentado à bala na rua Oswaldo Cruz, em Aliança. Um tal de Totó que meteu bala nele, por pouco ele não foi atingido, mas a ocorrência do fato foi registrada na delegacia lá de Aliança. José Raimundo da Silva, de 36 anos de idade, um ex-presidiário, foi agredido com golpe de facão na rua da Brasília, em Vertentes, por um tal de Henrique que está foragido. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Alexandro Antônio Dimas da Silva, de 29 anos de idade, este foi brutalmente espancado na Ponte da Gaiola, na rua Beira Rio, ou rua Doutor Alvinho, no bairro do Cajá, em Vitória de Santo Antão. Ninguém informou quem agrediu, quem tentou matar o rapaz e nem os motivos. A vítima, em estado grave, foi levada para o hospital local, mas por conta da gravidade dos ferimentos foi removida para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, estão aniversariando hoje o subtenente Ailton José da Silva e a pensionista Jacilene Olímpia Gadelha da Silva. Isso mesmo, pessoal. Rapaz encontrado morto a bala próximo a um carro incendiado no bairro da Várzea. A vítima ainda não foi identificada. Um rapaz sem nenhum documento de identificação foi encontrado morto a bala na rua Deputado Elias Libânio Ribeiro, no bairro da Várzea. Crime de autoria e motivos também desconhecidos. Perto do cadáver estava um carro incendiado, um Gol branco de placa PGW 5540. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e a polícia segue investigando o caso. Jovem é perseguido e morto a tiros na Praça do Jardim, São Paulo. O jovem também não foi identificado. Ele foi perseguido, foi agredido com golpe de faca perrecheira, correu e entrou dentro de um imóvel e acabou morrendo no quintal de uma residência na rua Mussurepe, na Praça de Jardim, São Paulo, no Recife. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rapaz encontrado morto no Rio da Ponte Motocolombó. Um rapaz aparentando 35 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse. Ele foi encontrado morto já em adiantado estado de decomposição na rua Professor Augusto Vanderlei Filho, dentro do rio, na Ponte Motocolombó, em Afogados. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. No corpo da vítima tinha várias tatuagens, entre elas com o nome Micaele. Isso mesmo. O corpo de bombeiros foi acionado, resgatou o cadáver, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, e a polícia segue investigando o caso. Gari é morto a tiros na ilha de Joana Bezerra. Herbert Felipe Silva Santos, um rapaz com 29 anos de idade, Gari, residente na Avenida Aníbal Benévolo, no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente a uma academia na rua Guaragi, que fica na ilha de Joana Bezerra, no bairro de São José. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Segundo informações, ele seria apenado e trabalhava justamente como Gari. Policiais militares do 16º Batalhão foram até o local e isolaram a área até a chegada das equipes do IC, do IML e do DHPP. E o corpo de Herbeli Felipe Silva Santos, 29 anos, Gari, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jaboatão dos Guararapes é palco de 2 assassinatos. Uma das vítimas, Ítalo Neves da Silva, de 19 anos, foi assassinado a bala na rua Doutor Gonzaga, Maranhão, em Prazeres, por elementos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao IML. A segunda vítima foi o Williams Ferreira da Silva, de 29 anos de idade, era comerciante. Ele foi assassinado a tiros ontem por volta das 10h30 da noite, na rua do Riacho, em um beco ao lado da pizzaria MM, lá do Jaboatão dos Guararapes. Foram 3 elementos desconhecidos
encapuzados que estavam em um Gol prata. Ele, o comerciante, tentou correr, mas morreu justamente em um beco. Ele foi perseguido e assassinado. Segundo informações, ele seria acusado de tráfico de drogas, roubo e também até homicídio. A polícia tem 3 suspeitos nesse crime aí: Jackson, Germe e um tal de Pé de Cova, e que teriam crime de vingança. O corpo de Williams Ferreira da Silva, de 29 anos, comerciante, foi encaminhado ao IML. Depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Presidiário deixa a cadeia para ser assassinado a bala no bairro do Engenho do Meio. Vandeilson Paulo da Silva, 38 anos, residente na rua Dom João Moura, no bairro do Engenho do Meio. Ele foi assassinado ontem por volta das 9h30 da noite, com disparo de arma de fogo dentro da residência, por elementos que se diziam policiais. De acordo com informações, ele havia deixado a cadeia justamente ontem por crime de homicídio. Estava recolhido por tráfico de drogas. Aliás, ele estava recolhido por tráfico de drogas, saiu da cadeia ontem e acabou sendo assassinado ontem mesmo. A esposa dele, minha gente, coitada, ela presenciou toda a ação. O corpo de Vandeilson Paulo da Silva foi encaminhado ao IML. E atenção! 2 homicídios registrados no Cabo de Santo Agostinho. Ontem, por volta das 4 da tarde, o adolescente de 16 anos, João Rafael, foi assassinado a tiros na orla de Itapuama, lá no Cabo. Bem no hotel velho abandonado lá, que ele foi assassinado. Chegou ainda a ser levado para a UPA, mas não resistiu. O corpo dele foi removido para o IML. Já por volta das 11h30 da noite de ontem, um rapaz não identificado foi assassinado a bala no sítio Arraial, bem pertinho de um campo de futebol, também no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle do plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.